Olá, estamos de volta. O terceiro e último bloco. Hoje que o tema é maravilhoso, falando sobre mães, falando sobre gestação, sobre parto humanizado e amamentação. Estamos aqui com a doutora Karen, que é ginecologista e obstetra, né? Também a doutora Carolina, que é pediatra, e a doutora Natália Modenese, que é enfermeira, mestre e pós-graduada em obstetrícia. No último bloco a gente falou sobre a questão do pré-natal, né? E qual que é a importância da enfermeira obstetra nesse momento? Então, a enfermeira obstetra, ela é parte da equipe, né, da equipe Multidisciplinar. multidisciplinar, e é um modelo que a gente, o Brasil agora ele tem se discutido muito a inclusão desse profissional, porque as evidências mostram que a inserção da enfermeira, não só, né, durante o acompanhamento de pré-natal, mas durante o trabalho de parto, em equipe, né, juntamente com a equipe, reduz muito esses desfechos, por exemplo, de intervenções desnecessárias e de até mesmo cesáreas desnecessárias, né? Então, acaba sendo um profissional que faz uma complementação nesse processo e melhora a assistência obstétrica, né? O que a gente tem visto é uma melhoria da assistência obstétrica, obviamente, né, num profissional bem preparado né, e apto para isso. E melhora a satisfação, né, da gestante. A Karen sabe que ela é super acostumada a trabalhar, né, com esse profissional e melhora muito a satisfação da gestante em relação ao processo de gestação, parto, né, e o puerpério. E aí vem um papel, né, assim, que aí eu vou também novamente, falei, vou puxar para o meu lado, que cada profissional tem a sua especificidade. E o enfermeiro, né, a enfermeira, assim, é um profissional que é aquele que está do lado, né? A gente vê nos filmes, o médico, ele vai, ele assiste, ele faz o planejamento das ações, né? Ele faz ali, estabelece né, as prescrições, mas quem está do lado o tempo inteiro é a equipe de enfermagem. Os cuidados, Os né? cuidados, aquele olhar, às vezes, que você consegue ter de algumas situações que estão acontecendo, que você, junto com a sua equipe, se você tem um bom relacionamento, uma boa interação, você consegue ter um desfecho muito melhor. Né? E uma coisa que a gente estava até conversando, que a gente conversa, não é só aqui, a gente conversa na hora do intervalo, Aham. que a gente estava conversando da importância. Outra coisa que é muito importante nesse momento é o primeiro contato. E aí, para a amamentação, isso é algo que é fundamental, que é a primeira hora, que também a Carol falou do primeiro minuto, né, de ouro, e existe a primeira hora de ouro, né, que é da amamentação, que é a primeira hora de vida do bebê. Esse é o momento ideal para a gente ter o que a gente chama, né, nós, enquanto mamíferos, né, temos que é o imprint. O que é o imprint? É o reconhecimento, é o apaixonamento, é aquele primeiro contato, porque veja, se o bebê passou, a mãe passou por todo o processo fisiológico do parto, vários hormônios ali e tal, o bebê também passou por isso e vários hormônios também, né, relacionados a isso, e aí tem um hormônio especial que é a ocitocina, que ele cria essa vinculação, que ele está nas alturas nesse momento. Então, a mãe, o bebê e a equipe ocitocinados, né? Aham. Promove aquele imprint que o bebê, se você, ele é capaz de se conectar, a mãe, o bebê, a família, né? Formar aquele núcleo ali, se você permitir que eles fiquem ali, formam uma vinculação e uma ligação impressionante. Que favorece, né, a amamentação, reduz o risco de depressão pós-parto, né, reduz riscos de outros desfechos negativos com o bebê. Então, assim, são todos os estudos, todas as evidências apontam para essa importância. E aí eu falei do parto normal, obviamente, mas independente da via de parto, é uma recomendação de todos os guidelines que a gente tem, nacionais e internacionais, que essa primeira hora seja preservada. Independente se foi cesárea, se foi parto normal, se o bebê, exceto, obviamente, quando há risco de vida, né? Eu sempre perguntar assim, Karen, qual, que, na sua opinião, é o maior benefício do parto normal? É a amamentação. Então, assim, temos outros maravilhosos. Mulher de cesárea consegue amamentar, claro que consegue. Mas o parto normal, o parto natural, ele favorece a amamentação. Justamente porque aquela mulher ela está mais disponível para aquele filho precocemente, esse filho vai ser estimulado precocemente e todos os hormônios liberados no trabalho de parto e no parto favorecem o aleitamento exclusivo. Então, é uma cadeia. Né? Quando a gente, por outro lado, na contramão, quando a gente fala de uma cesariana agendada,
sem todo esse processo fisiológico, sem esses hormônios sendo liberados durante horas. O trabalho de parto dura horas, não é à toa. Esse bebê ele está sendo avisado por descargas hormonais que ele vai nascer, que ele vai fazer uma passagem, uma transição. O corpo dessa mulher está se preparando para essa transição também do pós-parto. Então, não é à toa. Eu falo, a natureza sabe, quando a gente consegue compreender que tudo é perfeito, a gente intervém menos, não é? Porque quando a gente intervém, a gente tenta substituir processos naturais, só que a gente não consegue. Te dá mais segurança, né? Você interrompe uma cascata, né? Uma A cascata. cada intervenção que você faz, outras precisam ser feitas. Sabe aquela coisa de quando você conta uma mentira, tem que contar outra para cobrir a primeira? As intervenções, quando bem feitas, elas são ótimas, porque elas vão prevenir desfechos negativos, Sim. né? Mas quando mal feitas, né, ou quando não indicadas, ou quando, né, elas acabam tendo... Então, quando você entra com uma intervenção, um desfecho negativo pode acontecer. Você vai ter que entrar com outra intervenção, e aí a gente vai fazendo, né, vai amontoando as intervenções. O que eu quis dizer assim, a informação e tudo isso que vocês estão trazendo pra gente dá segurança. Sim, né? exato. De deixar a coisa natural, da gente não ficar chamando a criança, nasce, né? Sem falar, Logicamente, eu acho que já é um teste, já é uma prova, né? A gente tem que passar por isso, porque a gente sabe que a maternidade, ela exige o tempo todo da gente essa paciência. A maternidade e a paternidade, né? Essa paciência, às vezes que a gente tem que controlar os nossos impulsos. É você buscar o seu equilíbrio para não gerar desequilíbrio nas suas crias. Né? Porque é o vínculo direto, né? O dia que você está desequilibrada, você desequilibra tudo. E a nossa geração que está hoje, né, já nesse intuito de trabalhar dessa forma, correlacionado com as evidências científicas, a gente tem muita responsabilidade, eu falo. A gente tem uma responsabilidade educativa, né? Porque quando você vai para a Europa, Estados Unidos, os médicos não têm que convencer suas gestantes de terem parto normal. Lá é o natural, né? Não é à toa que eles são um país de primeiro mundo. Então, culturalmente, eles já estão com essas informações sedimentadas. Aqui ainda nós estamos numa caminhada. Assim, nós temos fé e esperança, né, de que isso vai a cada dia mais melhorar, que nós vamos chegar nesse modelo de assistência com menos intervenções e mais sucesso. Porque não é só você intervir menos, é você ter parâmetros melhores de assistência, de satisfação, de desfechos ruins diminuídos. Nós vamos chegar. E aí eu falo que é um trabalho de formiguinha. É a gente, a cada dia, ir agindo da forma correta e contaminando, porque a gente percebe isso também. Os profissionais assistindo a nossa assistência, eles percebem que as coisas são diferentes, que os desfechos são melhores, que as coisas vão fluindo de uma forma mais adequada, que a expectativa da gestante ela é mais bem atendida, né? Porque isso é importante também, que para ela seja um momento especial. Devagar, esse bate-papo que a gente está tendo, essa informação. Vai contaminando. Isso aí. Nós vamos devagarzinho sempre. Exatamente. Ó, o tempo apertou, a gente já chegou ao final, né? Gostaria que vocês dessem as considerações finais. A gente vai ter que marcar outro programa para falar de amamentação e outras questões, porque essas questões femininas rende muito, né? Paternidade, agora tem que ter o pediatra para o pai também, tá? Tem que fazer isso. Vamos todo mundo na consulta, vamos todo mundo colocar as dúvidas, as preocupações. A primeira noite do pai no hospital é tenso. Vamos lá. Karen, muito obrigado pela presença. Parabéns. Você que fez o meu último parto, vai fazer o próximo, né? Eu tô com outro aí encaminhado. E é isso aí. Muito obrigado. Considerações finais. Prazer estar aqui. É um prazer falar de parto mais uma vez. Eu acho que a gente tem essa função aí de tentar conscientizar as mulheres. E uma mensagem que eu queria deixar é justamente essa. Faça a sua gestação e o seu parto um momento seu, né? Se informe. Se empodere. Quando a gente fala de empoderamento, às vezes a gente fica pensando em mulheres feministas. Isso. Não é isso, não. Nós somos. Mas não é essa a questão. É uma questão de que a informação te traz segurança. Né? Isso aí. E procure profissionais que estejam em consonância com seus desejos. Né? Que te dêem informações embasadas, justas, antenado no que a gente tem de mais moderno aí, de evidências científicas, porque as evidências estão aí, gente. É só a gente seguir. Né? Os estudos mostram para a gente a todo momento que as coisas podem acontecer de uma forma muito legal, muito bacana. Isso aí. Queria agradecer também a Fernanda Perucci, que participou do parto da Vanessa também. Né? E doutora Carolina,
muito obrigado pela presença, muito elucidativa. E é isso aí. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. A mensagem que eu queria deixar é: o pediatra ele pode ser o seu maior aliado, se você se dispor a trabalhar com ele. Nós estamos ali para somar, para acrescentar, para ser bússola e puxão de orelha. Entendeu? Um pouquinho de cada. Entendeu? Puxar para a realidade quando for preciso, guiar quando for preciso e cuidar quando for preciso. Assim. E isso pode começar desde o pré-natal, esse vínculo, essa confiança. Nós não nos relacionamos com quem nós não confiamos. Exatamente. E essa confiança tem que existir. Ótimo. Doutora Natália Modenese, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa resgatar, né? Meu recado é que a gente precisa resgatar aquilo que realmente é importante. Então, às vezes, a gente gasta tanto com coisas tão desnecessárias, né? No pré-natal, compra aquele monte de enxoval, aquele monte de coisa que não vai fazer muita diferença, às vezes inútil, né? Até inútil. E ao invés disso, que a gente busque pessoas, profissionais, equipe, que possam nos dar esse suporte, né? esse apoio dentro daquilo que é a nossa expectativa, né? Como a Karen falou, né? Então, acho que não é o momento da gente se cercar de pessoas que realmente possam nos dar esse apoio quando a gente precisa. Excelente. Bem, chegamos ao final do bate-papo das 6, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a informação é muito importante, e é esse que é o objetivo do programa, né? Atualizar, informar, que vale mais do que muita intervenção e muita medicação, né? Essa questão da multidisciplinaridade, que é fantástico. E é isso aí, até o próximo programa, até quarta-feira, falando mais sobre saúde e dando muita informação à sociedade. Tá aí o da minha filha, né? Trouxe aí. Doutora Karen participando, Fernanda Perucci, o doutor Antônio, anestesista, e eu ali, aflito, né? É isso.